Pessoal, louvado, engrandecido, venha ser sempre o nosso Deus. Amados irmãos, às vezes não dá para colocar as mensagens, no tempo adequado, porque a correria do dia a dia, do trabalho, mas vou estar sempre tentando postar, sempre uma vez por semana, porque a palavra de Deus, ela nos renova e renova aqueles também que ouvem a palavra, não é verdade? A palavra aqui, irmãos, ela é sempre simples, porque a nossa vida diária é o que vai valer, é o dia a dia, a nossa plantação diária é que vai valer para o decorrer, na verdade, das estações. Então, nós devemos sempre buscar a presença de Deus, devemos nos fortalecer dele, devemos estar perto de pessoas que realmente querem Deus, porque tem pessoas também que deixam a desejar. É isso que nós precisamos. Estar diante da presença de Deus, tentar buscá-lo. Não somos perfeitos, erramos, mas Deus, ele sempre quer que nós nos voltemos para ele. Irmãos, a palavra de Deus em João, o discípulo amado de Cristo, nos fala algo muito importante no capítulo 4 sobre a mulher samaritana. Os samaritanos, irmãos, eles tinham uma grande dificuldade, porque eles tinham uma rixa, com os judeus, E os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E eles observavam, irmãos, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, mas não consideravam os demais livros, não é verdade? Mas quando Cristo veio à Terra, perdão, irmãos, Jesus, ele quis quebrar todas essas coisas, entende? De quem é o bom, de quem é melhor do que o outro. Para Jesus Cristo não existe isso. Então, a palavra de Deus diz que Jesus pede aos discípulos, para ir a certo lugar, e ele fica ali, naquele poço. E o que acontece, irmãos? Ele sabia que aquela mulher viria ao encontro dele, porque nós sabemos que Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, sabia todas as coisas. E ele sabia que ele queria ter um momento com aquela mulher, assim como ele quer ter um momento com cada um de nós. Mas a palavra do que eu quero trazer para vocês hoje se encontra em João 4, a partir do 16. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram, neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crer que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então aqui, irmãos, Jesus dá uma revelação para essa mulher muito forte. Então ela diz para ele que ele é um profeta. Então a conversa passou para outro nível espiritual. Quando Jesus revela o que ela estava passando, ela passou a ouvir mais aquilo que Cristo queria dizer para ela. E a grande questão é que ela diz que os samaritanos adoravam no monte, naquele monte de adoração, Gerizim. E os judeus diziam que deveria adorar no templo, em Jerusalém. Mas Jesus diz assim para ela: Olha, minha filha, vai ter dias, vai chegar um momento que não será só em Jerusalém, não será só no monte Gerizim, mas será em toda parte. O evangelho vai ser pregado em toda parte do mundo vai ser adorado
Deus, vai ser adorado Cristo. E é isso que eu quero deixar para cada um. Cada um de nós somos seres individuais. Nós não somos perfeitos, somos cheios de falhas, mas Deus nos ama e quer nos reconciliar com Ele a cada dia. As pessoas, irmãos, infelizmente, mais uma vez, infelizmente, eu tenho que tocar nessa tecla. As igrejas estão abarrotadas. As pessoas estão escolhendo os seus líderes que devem adorar. Mas, na verdade, não é nenhum líder que devemos adorar. O único que nós devemos adorar é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É esse que faz toda a diferença na nossa vida. As pessoas, às vezes, não conhecem o que passa no seu coração. Ele olhou para aquela mulher, sabia o que passava no coração dela, falou a verdade para ela e ela foi transformada pelo poder de Deus. Não é verdade? Outra coisa interessante, esse dia eu estava vendo que um vídeo que tinha uns cachorros para serem adotados, doados, e as pessoas estavam escolhendo aqueles cachorros bonitos. E a pessoa que gravou, do outro lado da rua, tinha um cachorro vira-lata olhando para aqueles cachorros que seriam adotados. A vida não é engraçada, irmãos, né? Às vezes aqueles que têm pouco, coitados, sofrem até por ter pouco, não é verdade? E aqueles que têm muito esbanjam aquilo que têm. Assim, das vezes a gente passa numa igrejinha pequenininha e às vezes tem 5 gatos pingados, 5 membros, e às vezes uma igreja está abarrotada de gente, mas não tem a presença de Deus. As pessoas acham que tem a presença de Deus. Deus, irmãos, usa as coisas fracas, loucas deste mundo para confundir as fortes. Por isso que Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai mais depender só de templo físico, mas o templo vai ser nós mesmos. Amém, meus irmãos? Então, espero que algo desta palavra possa penetrar no seu coração e fazer morada. Deus, Ele ama aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E não é porque o outro julga, porque o outro olha, mas é porque Deus conhece cada coração de cada um. Chegaram para Davi, né, e falaram que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi amava a Deus, Samuel amava a Deus, né? Todos os servos, Moisés, né? Moisés também amava o Senhor. José na prisão amava o Senhor. Josué, Caleb, todos esses homens e mulheres de Deus, a samaritana que se converteu, amava o Senhor de todo o coração. E é isso que vai fazer a diferença no último dia. Que nós viemos olhar para dentro de nós, irmãos, e saber que Cristo, Ele quer que cada um de nós nos voltemos para Ele, que nós possamos sempre nos reconciliar com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa, que Deus transforme sempre o seu coração. Não fique olhando para os outros não, irmãos, não deixa também os outros, todos aqueles que te julgam, não esquente a cabeça com ninguém que te julgue. Faça a sua parte, caminhe com Cristo, porque no Velho Testamento, quando Jesus chegou, até em Atos, a igreja era chamada de o caminho, e que assim seja. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fique na paz, meus irmãos, e fique com Deus, que Deus possa te abençoar em todo o tempo, no nome de Jesus, como abençoou a samaritana. Fique com Deus. Tudo de bom.